Professor, nós dois mencionamos que essas frases muito controversas do presidente Trump podem ser uma tática de negociação. Só que o problema é que na diplomacia as palavras importam e importam muito, independente de serem táticas de negociação ou não. A minha pergunta é, partindo do princípio que pode ser, sim, uma tática de negociação, que tipo de implicação isso pode ter para países que têm aspirações coloniais, têm aspirações de anexação de território, como, por exemplo, a China e a Rússia? O que esses países vão dizer desse tipo de proposta e o que pode mudar na própria interpretação que eles têm com relação a anexar Taiwan, anexar a Ucrânia? Isso sem falar em outros países também, em algumas outras regiões do mundo. Professor, bom dia. Bom dia, Américo. Também é sempre um prazer conversar contigo. A interpretação é de que acabou o direito internacional, né? Acabou o sistema, a ONU foi criada para a manutenção da paz, a principal função da ONU é a manutenção da paz, a segunda função é a proteção dos direitos humanos, a gente vê isso sendo descumprido, e a terceira é o desenvolvimento econômico e social, porque em lugares que estão em guerra não tem como preservar direitos humanos e nem desenvolvimento econômico e social. Então, a principal função das Nações Unidas é violada, né? Essa é a interpretação. Quando nós vemos, veja só, a Elisa citou há pouco o Irã, né? O Irã foi um dos primeiros países a reconhecer Israel quando Israel foi fundado, mas naquela época o Irã era governado pelo regime dos Shahs. Quando o Reza Pahlavi cai lá em 1979 na Revolução Islâmica e o Irã começa a ser dominado pelos ayatollahs, né? O Khomeini e agora o Khamenei, os Estados Unidos são considerados o principal inimigo do Irã na região, inclusive é colocado na Constituição do Irã essa inimizade. O Irã invade a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e, por conseguinte, Israel, que o Irã tinha reconhecido décadas antes, é colocado como um braço de colonização dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, quando os Estados Unidos, que sempre foi um país que ajudou Israel, o maior apoiador de Israel, o presidente dos Estados Unidos faz uma declaração de que poderia mandar forças, colonizar uma parte do que seria o Estado palestino, que hoje é reconhecido por 142 dos 193 países da ONU. É mais de 80% dos países da ONU que reconhecem o Estado da Palestina. Inclusive, sempre foi uma política dos Estados Unidos a solução de dois Estados, o Estado de Israel e o da Palestina convivendo lado a lado. Então, quando o presidente dos Estados Unidos faz essa declaração, e não só essa, Américo, ele também falou em tomar o Canal do Panamá, em comprar a Groenlândia, em transformar o Canadá no 51º estado, todas essas declarações seguem um padrão, e é um padrão que viola o direito internacional, que viola a estrutura que nós temos da comunidade internacional, do sistema internacional. E aí, só para finalizar, quando a gente fala sobre a faixa de Gaza, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas. Os integrantes do Hamas são cerca de 30 mil pessoas. Então, não é que nós estejamos dizendo que os terroristas estavam certos, não, nada disso. O atentado terrorista foi sério. Agora, veja só, são 2 milhões de pessoas que sofrem as consequências porque 30 mil que tomaram o poder daquela região em 2007 nunca mais fizeram eleições e controlam a região com braço de ferro, 30 mil coordenaram um ataque terrorista em Israel em 7 de outubro de 2023, Américo. Professor, haveria alguma condição de Estados Unidos negociarem diretamente com o Hamas sem haver a intermediação do Irã? Como é que fica o Irã no meio do caminho? Porque a faixa de Gaza pertence aos palestinos, né? E é preciso que haja uma paz para os palestinos e é importante separar a violência dos palestinos, apesar da complexidade toda de uma região com problemas assim há séculos. Mas há alguma condição do Irã não se enfiar no meio do caminho? Ou eles também, porque eles não têm autoridade em cima de Gaza, mas eles sustentam o grupo que está em Gaza? Essa é uma pergunta inteligente, Elisa, porque o Irã financia 70%, né, a estimativa, 70% dos recursos do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica na Palestina, dos Houthis no Iêmen, que são grupos terroristas que se opõem à existência de Israel. Então, ontem mesmo, o Trump assinou uma ordem executiva para barrar a possibilidade do Irã produzir artefatos nucleares. Lembrando que a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, a IEA,
declarou que o Irã tem urânio enriquecido o suficiente para fazer pelo menos 4 ogivas nucleares, ou seja, já teria capacidade de fazer essas ogivas. Agora, veja só, aqui a gente tem uma questão histórica, porque os Estados Unidos já mediaram outros acordos envolvendo Israel. Então, por exemplo, os acordos de Camp David foram mediados pelos Estados Unidos, foi o reconhecimento do Egito sobre Israel. Na época, a Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel e tinha passado pelos ataques do Yom Kippur, em 1973, poupou a vida de 30 mil soldados egípcios no Sinai, e isso ajudou uma negociação de paz. Depois, os Estados Unidos ajudaram mediar os acordos de Oslo, né, com a Jordânia. E, recentemente, no primeiro mandato do Trump, teve a mediação pelos acordos de Abraão, que foram assinados pelo Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Israel. E agora teria a possibilidade do ingresso da Arábia Saudita nos acordos de Abraão, que seria interessantíssimo para Israel e para a Arábia Saudita também. Mas tudo isso pode ir por terra por essa declaração do Trump. Inclusive, os acordos de Abraão, a Arábia Saudita já disse que não vai avançar na negociação de reconhecimento com Israel, reconhecimento mútuo, caso haja esse tipo de intervenção e caso não seja avançada a negociação para o Estado palestino, Elisa.